Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Puertas e vim dar aqui uma palavrinha para vocês de como é uma membrana de PRF em nossos conteúdos de PRF. Rápido, simples e para entendimento de vocês. Como é uma membrana? Então você imagina lá 2006, Dohan Chokrum fazendo alguns experimentos, mostrando para a comunidade científica o que vinha a ser o PRF, uma mudança aí de confecção de um agregado plaquetário. E uma característica diferente que aconteceu foi a caracterização de uma membrana. Nesse trabalho de 2010, Dohan e colaboradores mostram para a gente algumas características de membranas feitas em tubos de vidro, em tubos de plástico, e nos caracterizam áreas da membrana. Ou seja, uma membrana de PRF ela não é igual em toda a sua extensão. Tá legal? Então você está vendo uma membrana, para quem já viu as membranas de PRF, você vê que ele tem uma partezinha mais avermelhada, que fica em contato com as células vermelhas, né? Depois de limpa mesmo fica uma parte mais avermelhada. Depois existe uma parte intermediária e uma parte mais superior no tubo, e uma parte que é essa parte superior do tubo, ela é dita de acelular. A composição da fibrina se mostra muito parecida. A diferença é a quantidade de células que você encontra nas diferentes áreas. Então, no protocolo original, eles colocaram essas imagens para a gente. Colheram alguma coisa em determinada coloração na parte de cima, né, como vocês estão vendo, em determinada coloração, e na parte de baixo, numa coloração diferente, em cima hematoxilina e eosina, e embaixo tricrômio. E aqui nessa parte intermediária que ele chama de buff coat, que a gente chama essa área de buff coat, que é a área onde a gente tem maior concentração de leucócitos e de plaquetas, é a área nobre, a área rica. Vamos dizer, se você imagina se isso fosse líquido, eu viesse com uma pipeta pegar células, era dessa região que eu ia ter que me concentrar. Só que se isso é líquido, a partir do momento que eu já mexo, isso já se mistura. Numa membrana, a fibrina se formou e aprisionou essas células, mostrando na parte inferior, tá? Uma presença celular numa coloração de tricô mais fácil de ser diferenciadas os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. As plaquetas são as menores estruturas, essas partes aqui mais escuras são os glóbulos brancos, eles são mais redondinhos e aí se coraram uma coloração mais escura. Ao fundo você consegue ver estruturas vermelhas, que são os glóbulos vermelhos, e as plaquetas aqui mais difícil de encontrar, tá bom? Muito bem, vamos para o próximo slide aqui. Numa microscopia agora fica mais fácil identificar células, né? Então eles queriam ver na estrutura da fibrina, né? Na estrutura da fibrina, se existia viabilidade celular, se poderiam se encontrar células num contexto viável para que se consiga alguma efetividade na sua função. Então as células vermelhas são muito fáceis de serem identificadas, elas têm essa função, elas têm esse aspecto, né? Todo circular com um afundadinho no meio. As células vermelhas, ele até facilitou para a gente aqui, as células brancas, né, são essas daqui e estão presas numa malha. Você vê que se existe muita riqueza de células vermelhas e células brancas, nós estamos de uma área próximo da região do buff coat ou na região do buff coat. Tá? E as plaquetas se encontram agregadas aqui, ó. A gente olha o tamanho já dessa célula e a plaqueta menorzite aqui não é uma plaqueta, é um agregado de plaquetas que a gente consegue ver aqui, tá bom? Isso é uma microscopia, ok? Vamos um pouquinho mais para frente. Então a membrana tem essa parte mais celular e aqui você está vendo justamente o contrário, ó. Você vê a malha de fibrina toda nessa região e estou vendo uma célula vermelha no meio, uma outra célula lá em cima no canto superior direito, supostamente um leucócito, numa parte mais acelular, falando que é a parte que você tem menos células, você tem mais rede de fibrina e menos células. Se você consegue ter uma área da membrana com mais celularidade e outra menor, talvez você possa indicá-las para determinadas regiões em determinados cenários clínicos. Uma dica, por exemplo, eu vou fazer um recobrimento radicular só com PRF, o que eu vou usar? Eu gosto de recortar a membrana e colocar a parte mais celular
voltada para a minha área de exposição radicular, tá? Mas isso na hora que a gente for falar alguma coisa a respeito disso, a gente entra mais em detalhe, mas é uma diquinha só, tá bom? Isso é uma nova microscopia, falando aqui ó, da densa malha de fibrina, ainda com algumas células, né, não tão grandes, numa parte interna, mostrando que a gente tem várias estruturas mais densas desta malha, estruturas menores, amontoados celulares, ok? Presos nessa malha, mostrando um contato muito interessante e uma integração muito grande dessa malha com as células e, quiçá, com outras substâncias, ok? Substâncias adesivas, substâncias que possam ser associadas, ou fatores de crescimento que podem estar pertencentes ainda à liberação das plaquetas e estar preso a essa malha, ok? Muito bem. O que é interessante falar aqui é que a membrana tem essa particularidade, essa membrana tem uma característica que te possibilita usar para alguns momentos. De repente, você está numa cirurgia de seio maxilar, pessoal do implante, está numa cirurgia de seio maxilar, ocorreu uma ruptura de membrana, você precisa de uma estrutura rígida, uma estrutura mais obliterante para tampar uma perfuração. Você não está muito interessado na celularidade neste momento para curar essa intercorrência. Tá? Isso é muito interessante. E essas análises recaem também em ver se as células estão danificadas ou não, que caracterização você tem dessas células, se elas têm condições de continuar desempenhando um papel. Olha a característica da malha de fibrina e a condição celular. Então aqui a gente está vendo a malha de fibrina na parte inferior. Olha que região e que foto bonita dessas duas aqui, né? De uma malha densa, aqui uma malha um pouquinho menos densa. Na parte superior, a característica da célula, ou seja, sem um machucado de célula, como a gente está vendo aqui, umas células mais amassadas, etc. E a caracterização celular. Essa foto aqui do Donovan lhe valeu aí um prêmio na literatura devido à qualidade dessas fotos que foram feitas aqui na microscopia. Okay? Então, saber o que tem na membrana é interessante, saber como se comporta essa fibrina também. A gente já falou da fibrina, das características de uma fibrina bem feita e de uma fibrina bem polimerizada, e que existem vários fatores que podem alterar essa característica de densidade da fibrina, tá bom? Então isso é uma membrana muito utilizada. Eu vou mostrar aqui vários casos aí ao longo dos nossos bate-papos, ok? Até mais, gente.